Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo definindo, antes de estudar a primeira lei da termodinâmica, a gente precisa de umas definições aqui importantes. Por exemplo, vamos definir aqui estados acessíveis termodinâmicos da seguinte forma. Imagina que você tem, como nós vimos no diagrama da água, você tem os estados das fases sólida, líquida, vapor, além de outros, né, como superfluido, gases e também o ponto triplo. E cada uma dessas fases pode ser acessada variando a temperatura e a pressão, nesse caso bidimensional. No entanto, ainda dentro da mesma fase sólida, se você varia a temperatura para ir de um ponto a outro dentro desse diagrama de fase, nós dizemos também que esses dois pontos são estados acessíveis termodinamicamente e possuem temperaturas bem definidas. Assim como você pode acessar pontos da mesma fase sólida caminhando no diagrama de fase para pontos onde você tem pressões distintas. Com essa linha de pensamento, nós podemos dizer que cada ponto no diagrama de fase é um microestado acessível do sistema e é caracterizado por um par de coordenadas PT característico desse microestado. Então, isso vale tanto para o par pressão-temperatura, como para o par pressão-volume ou volume-temperatura. E nós dizemos, então, que essas variáveis pressão, volume e temperatura são variáveis termodinâmicas que caracterizam os microestados acessíveis do sistema. E se você plotar, por exemplo, um diagrama tridimensional, você vai ver que, na verdade, você tem um espaço tridimensional característico por essas variáveis termodinâmicas, onde cada ponto no espaço caracteriza um microestado acessível, certo? Apesar de que podem ser pontos pertencentes à mesma fase sólida, por exemplo. E, além disso, existem outras variáveis termodinâmicas que nós podemos listar aqui como a energia interna, ou a energia livre de Gibbs, a energia livre de Helmholtz e, enfim, a entropia. Algumas delas nós vamos estudar com detalhes, ou melhor, fazer uma boa introdução, como são os casos da energia interna e da entropia, que também são funções que caracterizam um microestado acessível. Algumas particularidades de uma variável termodinâmica são as seguintes. Quando você caminha no diagrama de fase, como naquele exemplo que nós fizemos, né, de um pistão, que você pode pressionar o pistão lentamente, de forma a conhecer todos os pontos no diagrama de fase. Se você fizer isso variando, por exemplo, essas bolinhas e controlando o calor fornecido ao gás, você pode controlar a temperatura, pressão e volume, né, de uma maneira suave, de uma maneira quase estática, de modo que esse caminho pode ser integrável. Você pode estar integrando esse caminho, e nós vimos que a área debaixo da curva de um caminho desse vai dar o trabalho. Quando você faz isso e você parte de um ponto inicial para um ponto final, no final você vai ter os mesmos valores de pressão. Imagina que você faz isso, né, por dois caminhos diferentes. Você vai por esse caminho 1, né, dos estados inicial e final, e você vai ter um trabalho 1, que é a área que está aqui embaixo.
e você vai agora pelo caminho 2. Quando você faz isso, o trabalho vai ser esse. O trabalho 2, ele é menor, né? Menor que o trabalho 1. Porque a área que você vai obter na integral é menor. Então, uma particularidade, né, é a seguinte: independente do caminho que você escolheu, se foi o caminho 1 ou o caminho 2, a pressão inicial, ou melhor, a pressão final, indo pelo caminho 1, é igual à pressão final indo pelo caminho 2. Assim como a pressão inicial, naturalmente, certo? Porque a pressão do ponto final independe do caminho que você escolheu para integrar, o caminho de integração. Tá? Isso porque a pressão é uma variável termodinâmica, assim como o volume, certo? O volume final indo pelo caminho 1 é igual ao volume final indo pelo caminho 2. Isso é uma característica de uma variável termodinâmica. E se você fizer uma integral fechada, a pressão inicial é igual à pressão final, né? Porque você saiu e voltou para o mesmo ponto. Assim como o volume final é igual ao volume inicial. Aí você pode pensar, não, professor, mas isso é muito óbvio. É muito óbvio quando você pensa em variáveis que você está acostumado a entender, como, por exemplo, pressão e volume, certo? Mas quando você pensa em trabalho, você poderia perguntar, e o trabalho, ele é uma variável termodinâmica? Na verdade, não, porque se você for pelo caminho 1, você vai obter um trabalho maior, né? Maior do que indo pelo caminho 2. Então, o trabalho, ele não é uma variável termodinâmica, tá? A variação, uma outra maneira de você pensar, né? Que a variação da pressão indo pelo caminho 1 é igual à variação da pressão indo pelo caminho 2. Quando você liga dois estados, inicial e final. Os mesmos estados, né? Pelos dois caminhos. Mas o trabalho indo pelo caminho 1 é diferente do trabalho indo pelo caminho 2. Então, o trabalho, nesse sentido, não caracteriza uma variável termodinâmica como pressão, volume e temperatura. Se eu for fazer uma análise, depois nós vamos fazer, né, para energia interna e para entropia, essas grandezas vão obedecer, né, essa relação. O valor, a variação delas independe do caminho de integração em qualquer diagrama de fase que você escolher, seja pressão, volume, temperatura, seja lá o que for, certo? Uma outra característica que nós podemos destacar é que quando você caminha em um ciclo fechado, o que é um ciclo fechado? É quando você sai e caminha em qualquer percurso, né, em qualquer trajetória e volta para o mesmo ponto. Isso, do ponto de vista matemático, é uma integral de caminho fechado, né? Você volta, o início, o ponto A é igual ao ponto B, né? Você volta para o mesmo ponto de partida. Quando você faz isso, naturalmente, a pressão inicial é igual à pressão final e a variação de pressão é igual a zero, tá? O volume final é igual ao inicial e a variação é igual a zero. E o trabalho, naturalmente, não vai ser, o trabalho total realizado não vai ser igual a zero, porque você vai ter, indo por esse caminho até aqui, por exemplo, um trabalho positivo, né? Indo, voltando para fechar o ciclo, um trabalho negativo, de modo que a diferença vai ser a área que vai estar aqui dentro, que é diferente de zero, naturalmente. Então, mas reforçando aí, né, o trabalho não é uma variável termodinâmica. E o calor, o que acontece com o calor? Deixa eu pegar aqui, imagina que você tem esse sistema e você mantém o volume constante aqui dentro, certo?
Você vai manter o volume e vai aumentar a pressão aqui dentro. Como você aumenta a pressão sem variar o volume? Você vai adicionar calor ao sistema. Tá? Então, aumentando a agitação térmica, a pressão aumenta aqui, certo? Lembra que PV é igual a nRT para gases nobres, gases ideais, a gente vai entrar nesse mérito depois. Então, quando você faz esse caminho, você pode fazer isso tanto dessa maneira como por caminhos alternativos, tá? Por caminhos próximos disso, variando pouco o volume e fornecendo calor. Então, o que acontece com o calor é que ele não existe no ponto inicial, antes da transformação, e também no ponto final, depois da transformação, ele também não existe. O calor só existe durante o processo. Tá? Logo, você não pode dizer que o estado I possui uma quantidade de calor I, né? Que o estado F possui uma quantidade de calor F. O calor ele é uma energia em trânsito, e não é uma energia que existe no equilíbrio. Ele só existe fora do equilíbrio. E um microestado acessível, eu esqueci de falar, mas ele é um estado de equilíbrio. Quando você vai de um estado inicial para um final, os dois, para serem microestados, eles são estados de equilíbrio. Você faz a transformação, né, mas observa esses estados no equilíbrio. Então, o calor também não é uma variável termodinâmica. Ele não caracteriza os microestados. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar agora no mérito da primeira lei da termodinâmica, que foi anunciada em 1850 por Rudolf Clausius. Então, Clausius observou que se você vai de um estado inicial para um estado final por caminhos diferentes, existe uma quantidade que é conservada. Lembra que o trabalho é diferente, indo pelos caminhos diferentes. O calor só existe durante a transformação. Mas quando você soma o calor necessário para fazer o caminho 1, mais o trabalho necessário para fazer o caminho 1, isso aqui é igual, experimentalmente, né, ao calor necessário para fazer o caminho 2 e o trabalho realizado no caminho 2. Essa grandeza se conserva. Ela é a mesma, né, nos dois caminhos. Então, isso aqui é uma característica de variável termodinâmica. Além disso, no caminho fechado, né, no caminho fechado, a variação dessa grandeza é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, de modo que o calor realizado num ciclo fechado é igual ao trabalho realizado também. Certo? Porque isso aqui vai dar zero, né? Se joga para o outro lado negativo, vai dar menos, né? Um certo valor, que a gente vai explicar esse sinal daqui a pouquinho. Vou colocar aqui menos por questão de completeza, né? A gente vai já explicar esse sinal. Muito bem. Então, essa grandeza, lembra que a variação da pressão no caminho 1 é igual à variação da pressão indo pelo caminho 2, certo? Mas a variação dessa quantidade aqui, de ΔQ, indo pelo caminho 1, é igual à variação dessa quantidade, né, indo pelo caminho 2. Essa quantidade definida essa variação, né, a variação do calor e a variação da energia em forma de trabalho, é chamada de variação de energia interna. Então, o primeiro ponto, né, a enfatizar é que o calor realizado, o calor cedido ou retirado, né, do sistema, e o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema, a soma disso
não é igual à energia interna. Não é. Na verdade, a soma disso é igual à variação da energia interna. A energia interna vai ser definida futuramente, quando a gente estiver estudando gases. Mas a variação dela para esse sistema aí pode ser obtida somando essas duas grandezas. Agora nós vamos fazer uma pequena definição com relação a esse sinal. O sinal mais normalmente é utilizado pelos químicos. Se a gente pensar no sistema, nesse sistema aqui, a gente pode, olhando para a equação, né, da energia interna, imaginar que a energia interna do gás aumenta quando você joga calor, né, para dentro do sistema, naturalmente vai aumentar a energia. E também quando você realiza trabalho, ou seja, força vezes deslocamento, você vai também realizar trabalho sobre o gás. Quando você realiza trabalho, você está comprimindo, né? Você vai ter uma redução de volume, e aí você vai estar comprimindo o gás, as moléculas vão estar mais agitadas, e a energia interna vai aumentar. Então, para os químicos, a energia interna definida dessa maneira implica que, para a redução de volume, você tem um trabalho positivo, né? E aí, com mais aqui, você está aumentando a energia interna do sistema. Só que, do ponto de vista tecnológico, aumentar o volume do gás não é positivo. Aliás, diminuir o volume do gás é negativo do ponto de vista tecnológico. Por quê? Porque você está realizando trabalho sobre o gás. Você precisa fazer força no gás, né, e reduzir o volume. Do ponto de vista tecnológico, o gás é que tem que fazer o trabalho. Então, o trabalho é positivo quando o gás expande do ponto de vista tecnológico. E como a termodinâmica ela foi toda construída em termos de necessidades tecnológicas, de melhoramento da máquina térmica, da máquina a vapor, definiu-se, né, o trabalho realizado pelo gás como sendo positivo, né, e o trabalho realizado sobre o gás como sendo negativo. Daí que surge esse sinal menos aqui. Porque esse trabalho aqui, ele é o trabalho feito, é o trabalho realizado pelo gás, né? Então, quando o trabalho é realizado pelo gás, você vai ter aqui um sinal expansão, né? Sinal positivo. O trabalho realizado pelo gás vai dar origem a uma expansão, e a expansão reduz a energia, tá? Agora, se o trabalho é realizado sobre o gás, você vai ter uma contração, o trabalho vai ser negativo, né? Aí menos desse trabalho com menos aqui, vai dar um aumento de energia, que realmente é o que acontece, né? Quando o gás é comprimido, você tem um aumento de energia. E quando o gás expande, você tem uma diminuição de energia. É só você usar essa lógica que você nunca vai se perder, certo? Na expansão, o sistema perde energia interna, e na compressão ele ganha energia interna. Aí você vai acertar o sinal aqui só olhando a lógica, né, do aumento da energia interna. Mas para os físicos, nós usamos essa definição aqui de calor, de energia interna, né, de variação, aliás, não de energia interna, mas da variação da energia interna, usando o sinal menos e usando essa definição, né, do sinal do trabalho. Então aqui tem um textozinho explicando, e nós vamos fazer aqui uma aplicação, um exercício de aplicação. Diz assim, um teste, na verdade, né? Diz assim: a figura mostra 4 trajetórias em um diagrama pressão-volume, ao longo das quais um gás pode ser levado de um estado inicial
para o estado final. Ordenhe a trajetória de acordo com a variação da energia interna do gás, né? Então, são letras A, B e C. Vamos começar pela letra A. Então, para a gente ordenar de acordo com a energia interna, a gente tem que lembrar que a energia interna é uma variável de estado e o valor dela só depende do estado final e do estado inicial e não depende da trajetória, certo? Então, a variação da energia interna é igual para cada uma dessas trajetórias, não varia, né? E para qualquer outra trajetória que você escolher. Logo, a variação é a mesma para todos os caminhos. Na letra B, ele pergunta: o trabalho realizado pelo gás. O trabalho é diferente, porque lembra que o trabalho é a integral de PDV, feito num processo lento, de modo que você pode integrar qualquer uma dessas trajetórias e o trabalho será a área embaixo da curva. Então, a área embaixo da trajetória 4 é maior que a área embaixo da trajetória 3, que é maior que a área 2, que é maior que a área 1. Logo, a gente pode dizer que o trabalho pode ser, ou seja, as áreas, né, podem ser colocadas nessa ordem, né? 4 maior que 3, maior que 2, maior que 1. E a letra C diz: o valor absoluto da energia transferida em forma de calor entre o gás e o ambiente em ordem decrescente. Então, aí a gente nós vamos nos valer, né, da primeira lei, que diz que a variação da energia interna é igual ao trabalho trocado com o ambiente, menos o trabalho feito pelo gás ou sobre o gás. Nós sabemos, né, da letra A que isso é constante e nós sabemos a ordem do trabalho. Então a gente pode isolar aqui, jogar o trabalho somando para o lado de cá, vai ficar positivo, né? E a gente pode ordenar o trabalho, ordenar o calor trocado, né, na mesma ordem do trabalho, porque isso aqui é uma constante. Então, a ordem da variação do trabalho é igual à ordem das trocas de calor para esse sistema. Logo, a gente vai ordenar da mesma maneira, né? 4 maior que 3, que é maior que 2, que é maior que 1. Então, é um problema bem simplesinho, só de assimilação, né, do conteúdo que a gente viu. Muito bem, agora a gente vai falar um pouco de aplicações da primeira lei da termodinâmica relacionado a processos específicos, processos particulares, que são de grande relevância, né, para o nosso estudo. Então, o primeiro caso é o processo adiabático, que significa que o sistema está isolado do meio externo e não há troca de calor. Como eu tenho a relação dada pela primeira lei, uma vez que o calor é zero, a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então vai depender exclusivamente das variações de volume, porque o trabalho depende principalmente disso, né? Da dependência da pressão com variação do volume. O segundo caso são os processos feitos a volume constante, e como nós falamos que trabalho depende da variação de volume. Se não houver variação de volume, não há trabalho. Então, o trabalho na primeira lei é zero e a energia interna, a variação da energia interna vai ser igual ao calor trocado com o meio externo, com o ambiente, que é essa relação aqui. Essa relação aqui. E processos cíclicos são processos, né, no diagrama de fase, lembra que você dá uma volta e retorna para a posição de origem, né, de modo que a variação de qualquer variável termodinâmica é zero num ciclo fechado, assim como a variação da energia interna, assim como a variação da pressão, assim como a variação do volume, de modo que fazendo ΔT igual a zero, a gente pode dizer que, jogando o trabalho para o outro lado, né, dizer que o calor é igual, ao trabalho trocado com o meio ambiente, ou melhor, que o trabalho é igual ao calor trocado com o meio ambiente.
e também expansão livre. É o quarto caso. Para explicar a expansão livre, a gente vai imaginar o seguinte sistema. Imagina que você confina um gás em um recipiente e aí você vai ter uma válvula que você pode controlar a abertura. Então, se você abrir abruptamente, o gás vai se expandir e durante a expansão até ele tocar a parede, eu tenho o que é dito de expansão livre, né? Nesse caso, enquanto o gás não toca a parede, não há pressão no gás, porque quem faz pressão no gás são as fronteiras. Então, enquanto ele está se expandindo, a pressão é zero. Se a pressão é zero, quando eu for calcular o trabalho, isso aqui vai ser zero, o trabalho vai ser zero. Então, não há trabalho no processo de expansão, apesar de que há variação de volume, curiosamente. Mas como não há pressão, o trabalho é zero. Esse é um caso, né? Além disso, durante a expansão ela se dá num processo muito rápido. O tempo de relaxação aqui é muito rápido. Então, não há tempo de haver troca de calor com o meio ambiente. De modo que o calor trocado é zero, né? Não há tempo de mudar a temperatura também. Logo, a variação da energia interna é zero. Mas, sendo as trocas de calor igual a zero, quando você jogar na primeira lei, você vai ver que a variação da energia interna também vai ser zero. Porque isso é zero, isso aqui é zero, e a variação da energia interna é zero, porque também não há tempo, né, das partículas mudarem muito o grau de agitação delas, que está relacionado aí à energia interna das partículas. E para finalizar, a gente vai fazer duas aplicaçõezinhas fáceis, que são as seguintes. Para o ciclo fechado mostrado no diagrama PV da figura, a variação da energia interna do gás letra B. A energia transferida em forma de calor é positiva, negativa ou nula. Então, o diagrama é esse aqui. Tá? Observa que é um diagrama PV, não está aparecendo o V, mas eu vou puxar um pouquinho, o diagrama PV. E observa que eu falei anteriormente que o ciclo fechado, se você faz um ciclo fechado, você tem dois caminhos, né? Um caminho superior, vou fazer um outro ciclo aqui para você ver. Um caminho superior e um caminho inferior, de I a F. A área indo pelo caminho de cima é essa área maior, voltando pelo caminho de baixo é a área menor. Então, como a área positiva é maior, né? Ou seja, expansão é positivo e compressão é negativo. Então, a área positiva é maior que a negativa, a área resultante é positiva, né? Que é o trabalho positivo. E esse ciclo, ele é um ciclo no sentido horário, usando a regra da mão direita aí. Se você pensar o contrário, se pensar num ciclo anti-horário, você vai ver que o trabalho negativo vai ser maior que o trabalho positivo, né? Porque agora o trabalho feito na parte de cima do ciclo vai ser negativo. Então, a ida é um trabalho positivo com área menor, a volta é um trabalho negativo com área maior. Então, o trabalho líquido num ciclo anti-horário é negativo. Então, você pode usar isso como regra geral. Agora, vamos voltar para o ciclo mostrado no teste. De cara, você já olha aqui que é um ciclo no sentido anti-horário, né? Então, pela lógica aí que a gente está vendo, você já pode dizer que o trabalho realizado aqui é negativo. Tá? Só olhando para essa observação aí. A energia interna, na verdade eu respondi uma pergunta, mas a letra A é a energia interna, né?
A energia interna também, como ela é uma variável termodinâmica, qualquer variável termodinâmica, quando você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, a variação é zero. A energia interna, a pressão, o volume, a variação vai ser sempre zero. Então, a resposta da letra A é zero. Letra B, a energia transformada em forma de calor é positiva, negativa ou nula? Você pode dizer aqui o seguinte, você pode usar a primeira lei, né, sabendo que a variação da energia interna é zero. Usando a primeira lei, você joga o trabalho para o outro lado, tá? E você vai dizer que o calor é menos... como o trabalho é negativo, a gente viu que o trabalho é negativo, né? Então, com o menos aqui da equação, isso vai dar positivo aqui. Tá? Deixa eu reescrever. Então, isso aqui vai dar Q mais W. Por quê? Porque nós vimos como o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Só que tem um menos aqui. Aí dá mais, né? Quando você joga para o outro lado, você vai ver que o calor é menos o trabalho realizado pelo sistema. Eles têm sinais opostos, né? Então, o trabalho realizado é menor que zero, nesse caso. Ou melhor, o calor, né? Que a pergunta é o calor. Qual a variação da energia fornecida? E ela vai ser menor que zero, vai ser negativo. Tá bom? Outro exemplo facilzinho também. Suponha que 1 kg de água a 100 graus Celsius é convertida em vapor a 100 graus Celsius, ou seja, é uma transformação de fase, né? É um processo latente. Então, a pressão atmosférica padrão é a pressão que vai ser mantida o sistema. Então, você vai pegar aqui água, né? Você tem água, você vai jogar calor e uma parte da água vai evaporar, só que isso vai acontecer a pressão constante. Certo? Então, o volume da água varia de um valor inicial de 10 a menos 3 metros cúbicos para um valor final o volume da água varia de um valor inicial de 10 a menos 3 metros cúbicos, né, do líquido para 1,67 do vapor. Então, ele dá aí a variação de volume e pergunta qual o trabalho realizado pelo sistema durante esse processo. Aí a primeira coisa que você pensa é na forma integral, né, do trabalho, mas aí você lembra que a pressão é constante. Então, você vai ter simplesmente pressão vezes variação de volume, onde a variação do volume foi dada no problema, e aí você calcula o trabalho realizado nesse processo. É um trabalho positivo porque houve expansão de volume do vapor de água. Qual é a energia transferida em forma de calor durante o processo? Como é uma transformação de fase, você vai usar o calor latente de evaporação da água, né? A constante do calor latente e a massa, que é 1 grama. E aí você, multiplicando, vai conseguir um calor aí de 2.256 kJ. E qual é a variação da energia interna do sistema? Usando a primeira lei da termodinâmica, a letra A você achou o trabalho, na letra B você achou o calor. Esse trabalho foi positivo, o sinal já é o sinal de menos da primeira lei. E aí você faz a subtração e encontra aí um calor de 2.090 kJ ou 2,09 megajoules, que é a variação da energia interna do sistema. Positiva porque o gás ganhou, apesar de ter dilatado, apesar de ter havido uma expansão, mas houve uma grande inserção de calor no sistema. Então,
a variação de energia do sistema aumentou. Foi uma variação positiva de energia interna. A gente vai ver que essa energia, ela se transforma em vibração, né? A energia interna, ela está intimamente também relacionada com a temperatura. Ela aumenta a vibração das partículas aqui dentro. Então, por enquanto é só. Na próxima aula a gente já vai tratar de outro assunto, que é condução, convecção e radiação. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.